Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meu nome é João Paulo, sou da Igreja Bíblica Brasileira do Beija-Flor. Gostaria de ler um texto para nós começarmos este culto. Salmos 133, versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós estamos vivendo uma fase onde nós não podemos nos juntar como igreja, não podemos nos aproximar como irmãos, mas nós, em oração, nós como igreja do Senhor, podemos viver unidos, podemos orar uns pelos outros, podemos orar pelas igrejas, nós podemos orar pelas dificuldades uns dos outros. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia, onde muitas coisas difíceis estão acontecendo, mas nós, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, podemos vencer todas as coisas. Vamos orar neste momento para nós darmos início a este culto. Senhor, nós queremos nesta manhã agradecer ao Senhor por este momento. Queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade nos dada de podermos, em meio à dificuldade, glorificar ao Senhor. Que o Senhor Deus possa nesta manhã falar no nosso coração, que o Senhor Deus possa nesta manhã exaltar o nome do Senhor através da nossa vida, através de cada irmão, Senhor, que está assistindo, Senhor, este culto. Que o Senhor Deus possa cuidar, Senhor, de cada irmão. Cuidar, Senhor, de cada irmão, Senhor, que está passando por momentos difíceis agora. Que o Senhor Deus possa cuidar, Senhor, do nosso coração. Que o Senhor Deus possa nos manter firmes, Senhor, na Tua palavra. Que o Senhor Deus possa ser exaltado, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, independente, Senhor, da situação que estivermos vivendo. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Eu louvarei, exaltarei.
generosidade. Vamos estar lendo 2 Coríntios 9, 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nesse momento que nós estamos passando da pandemia, não está fácil para ninguém, mas a nossa igreja precisa de contribuição para arcar com as despesas, conta de luz, ou às vezes a comprar algum material para as crianças. E vamos estar orando para que Deus venha estar nos abençoando, para possamos contribuir com a obra do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Venha estar, Senhor, abençoando aqueles que, por algum motivo, Senhor, está por falta de emprego ou sem algum trabalho, Senhor, para que possa contribuir para Ti, ó Pai. Venha estar também protegendo, Senhor, aqueles que ainda não contraíram o vírus, Senhor. E aqueles que contraíram, Senhor, que o Senhor possa estar curando, Senhor, trazer a cura para aqueles que já contraíram, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. É uma alegria estarmos aqui, ainda que não presencialmente, mas estamos aqui para pregar a mensagem da parte do nosso Senhor. Hoje falaremos sobre o primeiro livro de Crônicas, mas antes eu quero orar com vocês. Eu sou o pastor Fábio Noveleto, da Igreja Bíblica Brasileira, Congregação do Beija-Flor. Vamos curvar as frontes e coloque o seu coração nesse momento diante do Senhor.
Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de ouvirmos da Tua mensagem, Senhor Deus. Que os nossos corações estejam preparados a receber, Pai, a Tua palavra, Pai. Por favor, nos ensina, nos traga sabedoria e conhecimento, Pai, sobre aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje, Pai. É que eu te peço e oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como têm sido os seus dias? No meu caso, eu diria que está tudo bem. Contaria sobre alguns bons acontecimentos, mas não significa que não existam lutas em nossos dias, mas significa que os momentos bons têm sido marcantes. Crônicas significa literalmente os acontecimentos dos dias. E assim, o autor deste livro conta sobre os dias vitoriosos em que o Senhor nunca abandonou o seu povo, os seus governantes, e Ele mesmo se faz presente no meio deles. Mas o autor não despreza os dias de luta e os pecados daqueles que caminham na fé. Crônica foi escrito após o retorno dos judeus do cativeiro babilônico. Alguns dizem que foi Esdras, outros dizem que foi num tempo posterior, mas o fato que este livro é a palavra genuína do Senhor. Os acontecimentos dos dias, crônicas, dos capítulos 1 a 9, é descrita uma genealogia. Lembro de quando eu era criança e tinha que fazer trabalhos escolares sobre a genealogia da minha família, e com muito esforço mal conseguia chegar à terceira geração que me antecedia. Mas no primeiro livro de Crônicas, vemos a genealogia detalhada, de Adão até as famílias que retornaram do cativeiro, sendo minucioso na genealogia de Davi, de Salomão, ou seja, a casa de Davi sobreviveu ao exílio. Deste modo, é apresentada a salvação do Senhor, desde a criação até o retorno do exílio babilônico. É descrita também a morte de Saul e a escolha de Davi como rei, suas conquistas, batalhas e a força do seu exército. Quem eram os personagens e o que viviam de maneira geral? Tem um escritor que se chama Bruce Waltke, que diz: o cronista escreve sua história a uma nação que se debate num contexto de apostasia, dificuldades econômicas, oposição estrangeira e conflitos internos. Eu quero destacar algumas passagens sobre este livro e o que o Senhor nos abençoe por meio da sua poderosa palavra. Eu peço a você, se você estiver com a sua Bíblia aí na sua casa, que abra no capítulo 16 do primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. Nós vamos destacar apenas alguns versículos. É neste capítulo que Davi encarrega Asaf para celebrar com hinos ao Senhor. E vamos ler apenas, então, alguns trechos desse salmo que foi escrito. No versículo 7 a 10, e depois a gente vai para o versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Agora o versículo de número 31. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Davi está vivendo num contexto de alegria junto ao povo, por ter levado a Arca da Aliança até Jerusalém. Anteriormente, numa tentativa desatenta às leis de Moisés sobre o transporte da Arca da Aliança, culminou na morte de Uzá por ter tocado apenas a arca. E Davi, então, naquele tempo, temeu o Senhor, tendo interrompido o transporte da arca até Jerusalém. A importância da arca na cidade de Davi era a presença do Senhor junto ao rei e ao seu povo no tabernáculo.
Muitas vezes tentamos seguir pelos caminhos da vida sem consultar a Deus, sem orar, sem buscar a sua palavra, discernimento sobre os momentos que se passam em nossa vida. Mas nunca é tarde para recomeçar. Deus nos dá novas oportunidades e assim foi com Davi, que não desistiu de trazer a arca a Jerusalém, mas foi buscar a sabedoria em Deus para transportá-la. Mas é preciso ter humildade e reconhecer os nossos erros, assim como Davi reconheceu o seu erro e escreveu isso no capítulo 15, que diz assim, no verso 13: O Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos fora ordenado. Assim é conosco. Quando buscamos a vontade de Deus para nossas vidas, não significa ausência de lutas, não significa ausência de esforços, mas significa estar debaixo da poderosa mão de Deus e confiar em suas provisões. Nessa caminhada de fé e humildade é que Davi no primeiro momento, lá no verso 8, voltando ao capítulo 16, é grato ao Senhor. Ele diz assim: rendei graças ao Senhor. Agradecer ao Senhor é saber que Ele tem nos sustentado em todo o tempo, independente das circunstâncias. No verso 10, a alegria é presente na vida daqueles que se relacionam com Deus. Diz assim a palavra: alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Aqueles que estão alegres, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que rendem graças ao Senhor, entoam cânticos de gratidão e alegria em nome do nosso Deus. E aí no versículo 31, é que a nossa alegria deve estar alicerçada naquele que verdadeiramente é o Rei. Diz lá no verso 31, reina o Senhor. A alegria do povo, a alegria de Davi, estava na presença do Senhor como Rei da nação. E isso era demonstrado no livro de Crônicas, aos que voltaram do cativeiro babilônico, para os que estavam juntando os cacos para novamente se tornarem uma nação. Um cântico sincero, uma adoração genuína, nos leva a olhar para nossas vidas com gratidão. Mais adiante, Davi tem o desejo de construir o templo para o Senhor, pois nesse tempo a arca da aliança e a reunião da congregação para adoração ao Senhor acontecia no tabernáculo, em tendas. Mas o Senhor, por meio do profeta Natã, se manifesta a Davi e diz que quem construiria o templo seria um dos filhos de Davi. Mas firma com ele uma aliança, conforme os versículos 13 e 14 do capítulo 17. Se você puder, aí na sua casa, abrir no capítulo 17, versos 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Isso também é repassado a Salomão lá no capítulo 28, verso 7, diz assim: estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Aqui vemos o nosso Deus, cheio de amor e compaixão. O Senhor está confirmando que haverá um Rei eterno, o Messias, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tendo ouvido essas palavras, Davi dá ordens a Salomão, seu filho, o sucessor ao trono de Davi. E podemos observar algumas instruções, então, no capítulo 22, dos versos 11 a 13. E desse texto, nós vamos tirar algumas lições para o nosso dia a dia. Diz assim, então, capítulo 22, versos 11 a 13. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor, teu Deus,
como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor, teu Deus. Então prosperarás, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Davi aqui está desejando a Salomão: o Senhor seja contigo. Você tem desejado que Deus esteja presente na vida dos seus filhos, na sua casa, na sua família? Só quem conhece a Deus pode desejar isso aos seus queridos e ao próximo. Se Davi tinha o desejo de construir o templo para o Senhor, e o próprio Deus, por meio do profeta Natã, diz que isso aconteceria no reinado de Salomão, mas qual era e o que significava o templo naquele tempo? O templo era o local de adoração, onde a congregação se reunia. Percebemos em diversos salmos a importância do templo. Um exemplo são os cânticos de romagem, a peregrinação do povo a Jerusalém. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. No Novo Testamento, vemos o nosso Senhor Jesus Cristo em suas caminhadas até Jerusalém. E por diversas vezes ele se encontra no templo, inclusive quando criança, era a habitação do Senhor junto ao seu povo. Para continuarmos firmes na caminhada, segue aqui então uma palavra encorajadora para a sua vida. Salomão, ele pede a sabedoria ao Senhor e ele recebe, diz a palavra, prudência e entendimento, a palavra de Davi a seu filho. Ter prudência e entendimento para governar sobre o povo de Deus. Nós hoje devemos buscar prudência e entendimento nas Escrituras, pedir sabedoria para circunstâncias adversas. Buscamos o conhecimento de tantas coisas, como eu digo aqui, vejam bem, coisas, mas deixamos de lado o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o profeta Oséias, devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então terás um bom resultado. No verso 13 desse texto diz: prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desalentes. São elementos essenciais para a sua caminhada. Não desista, seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, porque Deus está contigo. Essa é a alegria que temos em nossas vidas, a presença do Senhor. O primeiro livro de Crônicas finaliza com uma oração de Davi, sabendo que as suas conquistas e poder do seu reino não veio apenas pela sua força, mas foi porque o Senhor estava com Davi. Vamos ler um trecho dessa oração no capítulo 29, versículos 10 a 13. Capítulo 29, versículos 10 a 13, que diz assim: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é um reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. O primeiro livro de Crônicas finaliza com Salomão proclamado rei e Davi acolhido pelo Senhor em sua velhice. Mas, em suma,
O autor de Crônicas relata os acontecimentos dos dias. E percebemos que o Senhor está com os seus escolhidos, dia após dia, de geração em geração. Deixo a seguinte mensagem para concluir este tempo. Aqueles que hoje confessam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e creem de coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, certificam que são herdeiros legítimos do reino de Deus. O Rei está vivo por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a orar nesse momento para encerrarmos este domingo com essa pregação da parte do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão sobre a Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado porque esta palavra tocou o meu coração, Senhor, e eu pude compartilhar isso nesta manhã com os meus irmãos. Abençoe a cada um deles, Senhor. Visita suas casas, os seus lares, as suas famílias, Senhor Deus. Sê com eles, Senhor Deus, nessa caminhada da vida, Pai. Que possamos, Senhor, buscar força, coragem no Senhor. Assim como no livro de Crônicas, essa é a mensagem que Davi deixa a seu filho, Senhor Deus. Que possamos ser corajosos nessa caminhada da vida, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê uma semana repleta da Tua presença em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Tenha um ótimo domingo e uma excelente semana em Cristo Jesus.